Olá, alma abençoada, que alegria estar aqui com você. Se você ainda não me conhece, eu sou o Matheus, eu sou oraculista, astrólogo e mago, e nesse vídeo eu vou fazer uma leitura astrológica, que é uma análise das energias que estão à nossa disposição aqui na nossa querida e amada Mãe Gaia, e que chegam até nós através dos astros do nosso sistema solar e das estrelas da nossa galáxia. Então, independente de qual for o seu signo, essa leitura com certeza vai servir para você. Se você tiver alguma dúvida ou se quiser conversar comigo, é só me deixar um comentário e eu também já deixei para você, aqui na descrição do vídeo, todas as informações mais relevantes a respeito dessa leitura. Agora, sem mais delongas, vamos começar. Então, nesse vídeo, nós vamos conversar sobre a lua cheia em Aquário, que acontece no dia 1º de agosto de 2023 e que é o ápice da lunação de Câncer. Então agora nós já estamos, na verdade, na temporada leonina, o Sol está em Leão, por isso nós temos a lua cheia em Aquário, mas a lua nova foi em Câncer, então a energia canceriana continua nos acompanhando, mesmo que agora já não tenha mais nada, nenhum planeta, nenhum ponto, não tem nada em Câncer, mas a energia de Câncer ainda está pairando no ar, e a energia leonina também está fortalecida, porque nós temos principalmente um aspecto que já foi falado na última lua nova, em Leão, e que está bem fortalecido, que é o Iode, o dedo de Deus apontando para Vênus. Então, esse mesmo aspecto continua valendo. Então, o que eu falei no vídeo da lua nova serve aqui para a lua cheia também, porque também estamos ainda na mesma lunação, então a proposta continua a mesma, mas agora nós temos alguns outros detalhes também para levar em consideração, e uma coisa que eu achei muito interessante e até engraçada, que eu comecei a dar risada antes do vídeo começar, aqui antes de eu começar a gravar, que foi uma coisa que a minha mentora espiritual me disse, conforme eu estava estudando o mapa, e que foi o seguinte, ela disse assim: nem as equipes espirituais que trabalham no planeta Terra estão sendo poupadas nessa lua cheia. E aí eu comecei a dar risada, porque eu falei assim, nossa, o que está acontecendo, né? E ela me disse justamente que as energias agora estão trazendo desafios, inclusive para as equipes espirituais. Então, considerando que estamos em uma lunação de Câncer, que é uma alunação que nos ajuda a abrir o coração também e ter mais empatia com relação às energias das pessoas e com muita energia de Leão também bem ativada, que faz com que as coisas ganhem também muito mais volume. E nós temos também uma ativação de Júpiter nessa lua cheia, que faz também tudo ganhar uma materialidade muito mais ampla, faz com que as coisas se expandam muito mais. Então essas energias de exagero, que são próprias já da própria energia de Leão, estão bem evidenciadas aqui nessa lua, e tanto que a energia do planeta Terra está explodindo, inclusive impactando o plano espiritual e os seres que estão trabalhando aqui para ajudar o nosso planeta nesse momento de ascensão, de transição planetária e tudo mais. Então, essa é uma lua muito especial, é uma lua em Aquário, é uma lua que traz principalmente esse chamado de tomar consciência a respeito do que nós podemos fazer também para o mundo à nossa volta, não só pensando na nossa própria individualidade. E essa é uma questão que, na verdade, já vem sendo abordada ao longo desde a alunação de Gêmeos, em que eu falei que é importante cuidar do eu, e o eu, com certeza, é muito importante, a nossa relação com a nossa própria energia é muito importante, mas tudo aquilo que nós cultivamos dentro, em algum momento vem para fora. E essa lua é justamente o momento de nós tomarmos mais consciência sobre como a nossa energia está impactando o mundo à nossa volta. Seja esse mundo as pessoas mesmo, então nosso relacionamento, os amigos, as pessoas com quem nós trabalhamos, realmente coisas mais próximas, ou principalmente para quem tem um trabalho, por exemplo, esse trabalho aqui que eu faço no YouTube, temos impacto muitas vezes em pessoas que nem conhecemos, né? Então, muitas vezes, nós nem temos consciência de que a nossa energia chega até por uma reação em cadeia em muito mais lugares, para muito mais pessoas do que nós temos a condição de mensurar. Então, esse é o momento de tomar consciência a respeito de tudo também, para que nós possamos compreender a importância de cuidar da nossa própria energia e de ter responsabilidade com relação ao que nós cultivamos. Então, para entender melhor todas as energias que estão à nossa disposição aqui nessa lua cheia, eu separei o restante do vídeo em alguns aspectos específicos para nós aprofundarmos e para ficar mais fácil de entender as propostas aqui do universo.
Então, o primeiro aspecto que eu vou abordar é a própria lua cheia, então o Sol em Leão e a Lua em Aquário, que estão fazendo uma quadratura dupla para Júpiter, que está em Touro. Então, Júpiter está no centro dessa quadratura. Depois, o segundo aspecto que eu vou abordar é um outro iode que está se configurando aqui nessa Lua, apontado para Netuno, que está retrógrado em Peixes. E nas outras duas pontas do iode nós temos Vênus, que está em Leão, agora também retrógrada, isso é uma coisa importante, e o nódo lunar sul, que acabou de começar o seu trânsito por Libra. E o terceiro aspecto que eu vou abordar é um aspecto harmônico que está acontecendo entre a Lilith, que está em Leão, e Quiron, que também agora está retrógrado em Áries. Então, esse é um momento de muita coisa retrógrada, temos bastante coisa para conversar. Então, sem mais delongas, vamos mergulhar no primeiro aspecto, que é a própria lua cheia, que está fazendo uma quadratura T com Júpiter na ponta principal. Então, Júpiter está em Touro, o Sol está em Leão e a Lua está em Aquário. E, basicamente, o que nós temos aqui nessa dinâmica é, primeiro, um desafio sobre como usar a nossa própria energia e como usar os nossos recursos para trabalhar junto com a nossa energia, por mais que a nossa energia seja um recurso também. Aqui eu quero que você pense recurso, principalmente de uma forma mais material, de uma forma mais prática. Então, como que você está trabalhando a sua energia para você fazer um bom uso do seu dinheiro, dos seus bens materiais, daquilo que você tem à sua disposição de fato, os seus talentos, os seus dons, aquilo que você tem de conhecimento também. Como que você está aplicando as coisas? E como que você está agindo de uma forma íntegra e com verdade diante da vida e diante de tudo aquilo que acontece. Porque não adianta você, por exemplo, ter um discurso na sua vida em que você prega uma coisa ou você fala que você acredita numa determinada filosofia, numa determinada coisa assim, só que na prática, quando acontece alguma coisa, quando vem alguém e conversa com você, você age de uma forma diferente disso. Isso se chama hipocrisia. E a questão aqui de hipocrisia é algo que está forte para dizer o seguinte: você precisa ter a sua própria integridade. Se as outras pessoas não são fiéis ao que elas falam, ao que elas fazem, coisas desse tipo, isso é problema delas. Você não deve se comprometer por conta dos outros, tá? Você precisa ter consciência de que a sua energia impacta. Você querendo ou não, você gostando ou não, você se preparando para isso ou não, a sua energia impacta. Impacta você, em primeiro lugar, e impacta outras pessoas. E muitas vezes impacta até ambientes, porque se nós formos pensar numa pessoa que trabalha com arte, aí ela faz, por exemplo, um mural. Ali, ela vai impactar um ambiente que vai impactar quantas pessoas, que às vezes nem dá para contar. Então, é por isso que nós precisamos ter uma consciência de pensar o seguinte: se eu tenho um alinhamento de energia, eu acredito numa determinada coisa, eu tenho esse alinhamento com essa verdade. Primeiro, eu preciso ter consciência de que a minha verdade não é superior à verdade de todo o restante da humanidade. Já começa por aí. Segundo, eu tenho que ter consciência de que, por mais que eu possa ser muito fiel a mim, à minha verdade, ao que eu penso, eu preciso ter pelo menos alguma flexibilidade para poder ouvir perspectivas diferentes. Porque senão eu vou me cristalizar numa bolha e eu vou me, na verdade, fanatizar, ao invés de realmente agir com uma verdade e um alinhamento legal. Então, aqui precisamos tomar cuidado com essa questão do fanatismo e com a questão da hipocrisia, que são as duas sombras, por assim dizer, que estão aparecendo aqui, e que se você não cuidar, você pode acabar agindo de uma forma que não é muito legal, e principalmente no campo religioso isso acontece muito. Nós vemos, por exemplo, lá num culto, numa igreja, numa coisa, um discurso, uma palestra, falando, ai, porque amor, porque isso, porque aquilo, não podemos julgar e tal, 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 e aí depois, dentro de casa, às vezes a pessoa descobre que o filho é LGBT, ou então porque a filha engravidou, porque acontece alguma coisa assim, põe para fora de casa. Nossa, cadê o amor, cadê a aceitação, cadê o respeito, cadê o não julgamento nisso? Então, a gente precisa ter consciência disso, entender que o mundo vai nos desafiar. Então, se o desafio está chegando, você precisa se preparar para ter integridade com relação ao que você prega. Porque não adianta o que você prega valer para os outros e não valer para você. Porque isso é hipocrisia. Então, eu vou reforçar esse ponto e dizer para você, cuidado, porque você precisa agir com a integridade que você prega. É esse que é o ponto mais importante aqui dessa lua cheia, para que a sua energia possa ter um impacto positivo na vida das outras pessoas. Não adianta falar e ser só da boca para fora. Você precisa ser um exemplo daquilo que você vive, e não daquilo que você só fala, porque se você só fala, você não vive.
E você não vai ser exemplo para ninguém. Agora, vamos para o segundo aspecto que eu separei aqui, que é o iode, que é chamado de dedo de Deus, mais popularmente, e que é um aspecto que aponta para Netuno, que está retrógrado em Peixes, e nas outras duas pontas do iode, fazendo um sextil, nós temos Vênus, que está retrógrada também em Leão, e nós temos o nódo lunar sul, que agora está no finalzinho de Libra. E, não coincidentemente, porque não existem coincidências no universo, a Vênus também está na ponta de um outro iode, que tem nas suas pontas fazendo sextil, Plutão, que está retrógrado, e o próprio Netuno, que também está retrógrado em Peixes, e Plutão em Capricórnio. Então, o iode que aponta para Vênus, eu já falei no último vídeo, que foi, então, o vídeo da Lua Nova em Câncer. Então, tudo que eu falei naquele vídeo continua valendo, só que agora a diferença é que a Vênus está retrógrada. E não mais apenas está essa dinâmica, mas também uma dinâmica apontando para Netuno. E foi essa dinâmica que, quando eu olhei aqui, eu fiquei surpreso, porque foi quando a minha mentora espiritual aqui veio falar para mim que esse aspecto está influenciando, inclusive, as equipes espirituais, porque todos os espíritos, os povos das estrelas, os outros seres, que são os invisíveis, que nós não conseguimos ver, a maioria das pessoas, pelo menos, não consegue ver, e que estão aqui trabalhando, porque fazem parte da nossa família de alma, então estão trabalhando de uma forma mais específica, individual, mais próxima da nossa vida, e tem outros que não estão guiando ninguém especificamente, mas estão ajudando na transição planetária de uma forma mais ampla. O que ela disse foi o seguinte, é que agora, porque Vênus também está retrógrada e porque nós estamos vivendo essa energia no planeta Terra, então ela me disse que as equipes espirituais estão também sendo desafiadas a construir novos vínculos, a construir novas relações. Por quê? É uma coisa que eu percebi que está acontecendo até comigo. Os meus guias espirituais estão mudando. E, em partes, eu acredito que isso é porque eu mudei bastante do meu alinhamento, que antes era religioso, e que agora é muito mais espiritual, de uma maneira muito mais livre. Então, antes, eu tinha guias espirituais que se apresentavam com uma determinada roupagem, porque eles seguiam uma estrutura religiosa para poder estar conectado comigo também. E agora, porque eu não tenho mais essa filiação religiosa, não tenho mais esse alinhamento, então eles têm uma liberdade maior para simplesmente mudar de roupa, mudar de nome, conversar comigo de um jeito diferente, como se fosse praticamente outra pessoa, assim, totalmente diferente. Um dos guias espirituais, que eu faço questão de mencionar aqui, já que eu abordei esse assunto, é o guia-chefe de quando eu era dirigente de um terreiro de Umbanda. Ele se apresentava como um preto velho. E eu sempre tive a relação com ele como um preto velho, tranquilo, tudo certo. Quando o terreiro fechou, eu continuei tendo uma relação com ele nessa formatação, por assim dizer, dele enquanto preto velho, principalmente até mais ou menos 2021. O terreiro fechou em 2019, então eu continuei tendo uma relação com ele assim até 2021. De repente, do nada, ele mudou. Ele mudou assim, que ele mudou de cara, mudou até de cor, né? Assim, porque ele resolveu assumir a roupagem de uma outra encarnação que ele teve. E aí ele começou a conversar comigo de uma forma muito diferente e ele, inclusive, se afastou de mim, muito. Ele era um dos guias espirituais mais próximos que eu tinha na época que eu era dirigente espiritual, justamente porque ele era o guia-chefe do terreiro. E aí, então, sem o terreiro, ele não tinha muito mais uma função tão clara para cumprir comigo na minha vida da forma como ele tinha antes. Então, ele, inclusive, veio até mim e ele me disse, olha, agora que nós estamos nessa relação, eu mudei, né? Então aqui você pode, quando você precisar de mim, me chama por esse outro nome e tal. E eu vou para uma outra missão, porque você não precisa mais de mim desse jeito. Então, tem outras entidades que vão se aproximar mais de você agora. E eu vou fazer o que eu precisar, mas continuo sendo seu guia espiritual, continuo tendo uma afinidade muito grande por você. E então, quando você precisar de mim, me chama. Mas se você não me chamar, eu vou estar fazendo minhas coisas. Aí eu falei assim, tá bom, né? Então, é meio que isso que aconteceu comigo. É muito do que a minha guia espiritual hoje falou, que é o que está começando a acontecer de uma forma meio geral, assim, no planeta. Tem muitos guias espirituais que estão simplesmente tendo que ressignificar as próprias energias para mudar o impacto que eles têm na vida de determinadas pessoas, por conta dos espaços onde eles têm que trabalhar, por conta das pessoas que eles têm que guiar. E aí, então, tá tudo meio que mudando, tá tudo meio esquisito, assim. E isso tem tudo a ver com a própria energia de Vênus, porque Vênus fala das relações, Libra fala das relações, e o Nodo Sul fala sobre aquilo que precisa ficar para trás. Então, tem muitos vínculos espirituais que estão se desfazendo. E aí, com esse iode apontando para Netuno, e com Netuno retrógrado ainda por cima, e a Vênus também retrógrada, então, toda a dinâmica do que está acontecendo está falando assim, agora é o momento de reavaliar as nossas relações. As nossas relações espirituais, os vínculos que nós temos, todos os vínculos, sem exceção.
Então, até os guias espirituais estão mudando os vínculos que eles têm aqui com o planeta, porque o trabalho do mundo está mudando, o mundo está mudando, as energias do planeta estão mudando, e isso é uma coisa que eu já tinha sido avisado no momento em que eu estou gravando esse vídeo, na mesma semana em que eu estou gravando o vídeo. Eu já tinha sido avisado de algumas mudanças que iriam passar a acontecer em 2023 para se aprofundar em 2024, para que depois a gente seja preparado para 2025 e 2026, que serão anos um pouco mais tensos, por assim dizer, principalmente 2026. Então, eu acredito que até isso faz parte desse processo. Porque não adianta só a humanidade mudar. Tudo o que diz respeito ao planeta está passando por um processo de evolução, de ascensão, e para essa transição planetária poder realmente se constituir, se concretizar, é muito importante. Então, que todo o coletivo que está envolvido nisso se atualize também, né? Então, é um pouco isso que está acontecendo, porque a nossa tecnologia também está sendo aprimorada, muita coisa está mudando aqui na nossa perspectiva humana. Então, as próprias entidades espirituais, os povos das estrelas e tudo mais, começam a conseguir ter um pouco mais de liberdade também para nos abordar de uma forma diferente. Então, é tudo isso que está mudando, e é isso que tem a ver aqui com esse aspecto que eu achei interessante, então, trazer até no sentido de uma curiosidade, porque foi realmente uma canalização à parte que veio aqui da minha mentora espiritual. E o terceiro e último aspecto que eu vou abordar aqui é um trígono, que é um aspecto harmônico, da Lilith, que está em Leão, com Quirón, que está em Áries. Essa dinâmica, na verdade, já aconteceu e ela vai continuar acontecendo ainda várias vezes, porque a Lilith faz um movimento de pêndulo, então ela está indo desde o finalzinho de Câncer até o começo de Virgem. Então ela passa por Leão, indo e voltando. Então fazendo um movimento direto e retrógrado, e aí então ela faz sempre mais ou menos as mesmas ativações. Ela faz oposição para Plutão, ela faz esse trígono para Quirón, aí depois ela faz também um movimento de tensão, que é a quadratura, para Urano, aí agora com Júpiter ali em Touro, ela também faz quadratura para Júpiter. Então ela sempre fica repetindo esses aspectos, que é sempre para despertar questões de sombra que precisam de cura. Porque Lilith fala sobre aquilo que está enterrado, mas que foi jogado ali para debaixo do tapete de uma forma muito violenta. E principalmente, a Lilith também traz energias daquilo que está reprimido, mas que está reprimido porque foi uma obrigação ser reprimido. Muitas vezes porque nós tivemos uma dinâmica negativa envolvendo aquela energia numa outra encarnação, então aquilo precisa vir reprimido para que a gente não cometa o mesmo erro, não cometa os mesmos crimes, para que as coisas não sejam tão pesadas e tão cruéis e horríveis igual foi em outras existências. Então, aqui, a dinâmica de cura que está sendo envolvida com o Quirón vai falar muito da cura do coração, e principalmente de questões envolvendo machismo, questões da violência que a gente está vivendo, questão de guerra. Então tem tanta coisa dessa energia yang desequilibrada que a gente está vivendo no planeta, e que é importante a gente não trazer mais para dentro do coração. Então Quirón está ajudando na cura dessas questões, e assim, essa é uma das poucas questões que eu acredito que Quirón está realmente ajudando a fazer, porque Quirón tem um movimento muito irregular pelo zodíaco, ele fica muito tempo em Áries, e para falar bem a verdade, eu já cansei de Quirón em Áries, ele fica 7 anos em Áries, e em outros signos ele fica tipo 1 ano só, sabe? Em Escorpião, se eu não me engano, ele fica 1 ano só, e aí depois ele vai ficando mais lento quando ele chega na outra porção do zodíaco, e aí em Áries ele tá fazendo um processamento, assim, que já tá se arrastando, tá demorando, tá sendo uma coisa bem complexa. E agora que ele tá retrógrado, então ele traz uma dinâmica, assim, de curar coisas que estão muito mais, assim, encalacrustrada lá dentro, assim, sabe? Aquela coisa que tá doendo, que tá fundo ali, naquele... que parece que é um negócio que já até apodreceu dentro de você, que tá se tornando aquele câncer que parece que nunca resolve. E aí, então essa dinâmica dele com a Lilith agora tá ajudando para que essas coisas muito mais profundas sejam curadas, mas não significa que vai ser um processo livre de dor. Então por isso que até eu comentei que essa alunação de câncer poderia ser muito mais dodói, poderia ser muito mais dramática também, e a gente poderia se sentir muito mais afetado nesse sentido de qualquer coisinha dói, sabe? Qualquer coisinha que a pessoa faz ofende. Porque existe essa dinâmica muito complexa que está aqui com todos esses planetas retrógrados agora. Logo, logo Urano vai ficar retrógrado também. Aí logo Mercúrio fica retrógrado também. Então, quer dizer, a gente vai ter muito desafio agora com esse período de retrogradações e não tem muito para onde correr mesmo. Então, vamos aproveitando o que dá para aproveitar com essa energia, porque realmente é um momento de cura. E agora, só para concluir todo o raciocínio aqui desse vídeo, o que eu posso dizer para poder resumir toda essa energia é
que nós estamos vivendo um momento bastante desafiador nesse sentido de curar as nossas feridas, mesmo. Então, não dá para querer fugir do processo. Na alunação de Gêmeos, pode ser que tenha havido esse movimento de fuga, de querer não lidar e não levar tão a sério esse chamado do universo, mas agora não dá mais para correr. Eu sempre falo nos vídeos que não dá para correr, mas eu sei que sempre tem pessoas que vão evitar viver os processos. Até porque o meu impacto aqui com os vídeos e tudo mais ainda não tem uma quantidade absurda de gente que assiste os vídeos, pelo menos no momento que eu tô gravando, né? Não sei na continuidade do tempo como é que vai ser isso, mas, enfim, a questão é que tem muitas pessoas que simplesmente não têm contato com o conteúdo, então não vão saber de alguns convites do universo, né? Então, por isso é que eu digo que para quem tá aqui, para quem tá se alinhando com essa energia, é muito importante tomar consciência para realmente não correr dos processos, porque o momento em que o convite vem é o momento que é o mais adequado para aquilo ser feito. Então, se o universo tá falando, agora é a hora, é porque agora é a hora. Então vamos fazer agora. Não vamos ficar mais enrolando, não vamos ficar mais evitando cutucar determinadas feridas, porque senão elas vão continuar ali. E elas vão continuar causando um estrago que, se você curar, vai doer, mas pelo menos resolve. E se aquilo continuar ali, vai doer por muito mais tempo, vai fazer um estrago muito maior. Então você precisa pensar também a longo prazo. Pensar entendendo que não é só o aqui e agora, mas você tem uma vida inteira pela frente e que só depende de você escolher como você vai querer viver essa vida. Então, é por isso que é importante cumprir com essas propostas do universo. Então, eu falei bastante coisa aqui, mas o foco é esse. É você trabalhar a sua cura, trabalhar as suas relações e entender que você tem um impacto lá do lado de fora, o mundo lá fora tem um impacto em você tem impacto nas pessoas que você ama, as pessoas que você ama têm impacto em você. Então, é você que escolhe se você vai internalizar as coisas de uma forma negativa ou não. Você não tem controle sobre os outros, mas você tem como ter um pouquinho de domínio sobre você, sobre a sua própria energia. Então esse que é o convite do universo. Não fique levando como ofensa aquilo que você não tem como controlar a respeito dos outros. Controle as suas reações, aprenda a lidar bem com a sua energia e você vai conseguir fluir bem por essas próximas semanas. Então esse foi o vídeo e a leitura astrológica para essa lua cheia. Eu espero que você tenha gostado, que tenha feito sentido para você. Se for esse o caso mesmo, interaja aqui com o vídeo, me deixa um comentário para eu poder ficar bem feliz e com o coração quentinho e muito animado para poder continuar produzindo esse conteúdo para você. E agradeço você por ter assistido o vídeo até o final. E vejo você no próximo. Um beijo no seu coração.